todos. Então, mais uma vez, muito obrigada por subscreverem o meu canal do YouTube. Estou mesmo muito grata, a sério, de coração. Fiquei espantada mesmo depois do meu podcast terem-me pedido para responder algumas questões sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu falei no podcast e algumas dúvidas, para quem não entende muito bem este tipo de coisas, como é que funciona. E é isso, fiquei muito feliz, vou tentar responder às vossas questões sendo o máximo possível. E pronto, é isso. Muito obrigada, espero que gostem. Então, eu tenho aqui, eu apontei, passei do telemóvel para os apontamentos, as perguntas, algumas perguntas que me queriam fazer sobre o podcast, pode acontecer. Adorei, desde já agradeço ao Tiago, foi uma pessoa excelente que me pôs à vontade, porque eu sou um pouco reservada, às vezes não me sinto muito à vontade para falar em público, sempre foi uma das minhas dificuldades a apresentar trabalhos e assim. Tinha um bocado de receio e agora fiquei muito mais à vontade acerca do podcast, adorei, era uma coisa que eu queria fazer, não só para deixar a minha história, mas também dar como exemplo a muitas pessoas que eu sei que estão a passar por fases menos positivas e de alguma forma ser como exemplo a minha história de vida e pronto, tentar ajudar ao máximo essas pessoas. Acho que o tema saúde mental é um tema muito importante na nossa sociedade e que por vezes está muito esquecido. Mas pronto, tirando isso, vamos lá então responder às vossas questões. Porque é que participaste no podcast? Olha, como disse, primeiro eu fui selecionada. Fui selecionada para o podcast, o Pode Acontecer, é tipo um conteúdo que aborda não só vários temas de famosos, mas também de pessoas não famosas, histórias de vida, histórias de separação. E é isso, fiquem atentos e subscrevam o canal, porque o Tiago é uma pessoa incrível e está sempre pronto a ajudar e pronto, podem subscrever o canal, pode acontecer e participarem. Ele faz vários concursos e podem ter a sorte, como eu tive, de participar. Então, eu participei no podcast, além de ser selecionada, não é? Não estava a contar, mas ainda bem que fui, porque eu diria que um dia ia fazer um podcast e assim foi. Mais cedo ou mais tarde eu ia fazer, por isso ainda bem que foi, não pode acontecer. Como disse, o Tiago é uma pessoa incrível e pronto, eu adorei. E participei não só para contar a minha história de vida, assim como não só, como disse, pronto, eu sempre fui um pouco reservada com a minha vida, não gostava muito de contar as minhas coisas, as coisas menos positivas, e então o Tiago encaminhou este podcast da melhor forma e deu para tirar um pouco de partido não só para a minha história, que não era bem o meu interesse, mas sim para deixar um exemplo para aquelas pessoas que podem superar a elas mesmas assim, se quiserem, nada é impossível. O episódio foi gravado em Sintra. Eu fui do autocarro do Porto para Lisboa, Gar Oriente, depois o Tiago veio-me buscar e foi-me levar até aos estúdios e assim foi lá que foi gravado nos estúdios do Pode Acontecer. Assim, eu não tenho bem aqui a noção, mas assim, o podcast mesmo foi 1 hora, mas depois tivemos tipo uma preparação antes e assim, e pronto. Estão-me aqui a perguntar se os meus pais chegaram a casar. Sim, os meus pais chegaram a casar depois de 10 anos. 10 anos não, 13, porque eles conheceram-se, depois passado. Conheceram-se, namoraram 10 anos, passado
Uh, 2 anos, não, 10 anos tiveram a mim, depois, passado 2 anos, é que se casaram. E sim, eu fui a menina das alianças, não é? Não, apesar de não ter sido numa igreja, a cerimónia foi tipo pelo civil, na Câmara Municipal de Gondomar. E foi uma cerimónia muito bonita, não é por ser na igreja que também não, que a cerimónia não deixa de ser bonita. Eu assistia, tinha gravações em cassete e ainda me recordo que, pronto, que vejo que foi uma cerimónia bonita. E depois a minha mãe, porque pronto, apesar do meu pai não ser muito ligado à igreja, tipo, a minha mãe tem aquele fundo da igreja, foi oferecer o ramo a Nossa Senhora de Fátima e pronto, acabou por ser uma cerimónia muito bonita, em que eu fui a menina das alianças e tenho muito orgulho disso e até hoje falo nisso e lembro-me muito disso. Porque é que a tua mãe foi viver com a tua avó quando nasceste? É assim, antigamente era uma história assim muito complicada, em que pronto, as pessoas estavam juntas, mas depois aquelas regras mais incutidas nas pessoas por causa de coisas mais antigas, mas não sei se foi o caso, também não me recordo muito bem, a minha mãe contou-me, mas sei que foi há cerca de. A casa ainda estava a construir, porque tipo, o meu pai vivia em São Pedro e a minha mãe em Gondomar. E a casa dos meus avós paternos era uma casa muito grande, familiar, ainda estavam a construir a parte de baixo e entretanto, depois de eu nascer, os meus pais ainda não tinham casado, não é? E os meus avós também tinham aquelas regras. E então os meus pais foram pais solteiros, eu fui morar com a minha mãe, mas o meu pai não me deixava de vir ver-me, apesar da profissão dele de ser um bocado ausente ao fim de semana e à noite ele estava sempre presente. E então eu fui viver com a minha avó e com a minha mãe e até a casa de São Pedro não está pronta, eu não ia viver com os meus pais juntos. Isso foi passado 2 anos, quando eles se casaram. Então, foi ainda bem que isso aconteceu, porque graças a eu ter morado inicialmente com a minha mãe e com a minha avó, fez de mim a pessoa que sou hoje. A minha avó já não está cá entre nós, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela viveu até aos 94 anos, assim como o meu avô paterno, que era mineiro, viveu até aos 96 anos. Eu tenho uns avós de garra e eu acho que nesse sentido eu sei a eles, porque eu não vejo a minha força vir de outro lado a não ser deles. Pronto, eu sei que é uma história assim um bocado confusa, não é? Porque os meus pais namoraram 10 anos, depois tiveram-me a mim e depois casaram. É que depois, passados 2 anos, casaram e eu fui viver com eles depois. Isto é uma história assim um bocado confusa, mas depois vai ao encontro e eu posso explicar bem isso. Sim, como disse, eu estava com o meu pai, apesar da profissão dele ser um pouco ausente, estava com o meu pai durante. O meu pai estava à noite comigo, sempre, durante estes 2 anos, enquanto eu não fui viver com ele. E aos fins de semana também, claro. Aqui diz. Criou. Porque é que não. É assim, a minha avó foi a minha avó que me criou, juntamente com a minha mãe, não é? Mas ela, entretanto, passava mais tempo com a minha avó porque a minha mãe estava a trabalhar. Sim, eu fui para o infantário, só que não me dei bem. Inicialmente a minha mãe pôs nem era infantário, era berçário. Eu tinha cerca de 3 meses, segundo ela me conta. Era um berçário muito conhecido, além de ser caro, não é? Tinha uma carrinha, tinha as melhores condições, vinham-nos buscar, só que eu não me adaptei bem, não sei, como estava habituada a estar com a minha avó e com a minha mãe e não me adaptei bem ao facto de estar ali e não conhecer ninguém. Era muito pequenina e a minha mãe disse que eu acabei por ficar doente e acabei por sair.
Entretanto, a minha mãe foi trabalhar e era a minha avó que cuidava de mim. Mais tarde, sim, fui para o infantário. Não sei bem assim aqui idades, mas eu quando fui para São Pedro, passado 2 anos, depois os meus pais se casaram, sim, tinha 2 anos quando fui para São Pedro. A minha mãe escreveu-me no infantário, eu lembro-me da Casa das Bonecas, lembro-me do meu avô me levar ao infantário. Era o infantário da Mó, que agora é a escola, tudo conhecido. E a minha mãe que me dizia que eu adorava ir para o infantário, por isso é que não teve nada a ver entre berçário e infantário, eu adorava o infantário. Infelizmente, aqui pergunta se eu conheci todos os meus avós. Infelizmente não conheci o meu avô paterno porque ele faleceu, a minha mãe tinha 20 anos, eu ainda não era nascida, porque a minha mãe teve uns 30 anos, salvo erro. E então eu infelizmente não conheci, só por fotografias, mas tive o enorme prazer e gosto de conhecer a minha avó, que me criou, a minha avó materna, que durou, como disse, até aos 94 anos. Conheci a minha avó paterna também, só que infelizmente ela também faleceu devido a uma doença, com 80 e tal anos, e o meu avô, que foi o que mais estava eu de luta, que durou até aos 96 anos. E umas pessoas incríveis, como exemplo, muito fortes, muito trabalhadoras, muito resilientes, e eu acho que também parte de saúde também devo a eles. Com que idade foste viver junto dos teus pais? Então eu tinha 2 anos, como disse, os meus pais namoraram 10, depois casaram, passado sim 2 anos de eu ter nascido, e depois 2 anos de eu ter nascido após eu fui morar com eles. Aqui diz a fase mais feliz da minha vida. Olha, assim, eu tenho muitas fases felizes da minha vida, mas a que eu mais me recordo, e está aqui na minha mente e no meu coração, foi o facto de eu ter feito, tirei o curso de monitora e fiz um programa de intercâmbio de Erasmus+, em Barcelona uma semana, e foi das melhores experiências da minha vida. Eu conheci várias culturas, eu trabalhei com vários tipos de pessoas incríveis, e até hoje eu choro de emoção porque foi a melhor semana da minha vida. E parece que as coisas menos positivas, sim, coisas mais negativas, que a gente vai tendo ao longo da vida, claro, é normal. Parece que passou uma nuvem por ali por cima e eu só queria viver ali com eles. Como é que eu ia te explicar? Olha, nem há palavras, porque tipo, eu recomendo toda a gente fazer Erasmus, porque é das melhores coisas da vida, nunca se esquece. E então aqui, se eu tenho melhor relação com a minha mãe ou com o meu pai? É assim, eu tenho uma excelente relação com os dois, tipo, são meus pais, criaram-me, ajudaram-me, ajudam-me em tudo que podem. Para mim, a família, eu dou muito valor à família, acho que devemos valorizar, tipo, a nós próprios, a família, e acima de tudo quem está connosco. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe quando era miúda, porque a minha mãe deixava fazer tudo o que eu queria. Claro que tinha aquelas regras e assim, e também ela andava muito em cima de mim, não era tudo à vontadinha, não é? E então a relação minha com o meu pai, não, principalmente na fase da adolescência, não era assim muito boa, porque o meu pai incutia-me regras, porque, pronto, como disse, a minha mãe era da cidade, tinha uma mente mais aberta. O meu pai, como é da aldeia, tinha assim uma mente mais fechada, agora não, graças a Deus. E então ele não me deixava sair à noite, tipo, também com 14, 16 anos eu queria sair à noite com os meus amigos, ele não me deixava, depois eu saía para a porta fora e eu era muito rebelde, e depois chegava à noite e chegava às tantas que ele dizia, estás a casa à meia-noite, e eu sempre fui do contra, então não estava à meia-noite, estava à uma para pegar, e depois pronto, levava, como é óbvio, e pronto, sempre fui assim um pouco contra o meu pai, porque ele não me deixava
isso tudo mudou porque não era bem respeitar as ideias, era tipo, pronto, era criança, era adolescente, a gente fazia coisas que, pronto. E então eu perdi-me, é tanta coisa, tanta informação. Ok. E sim, e depois o meu pai, há cerca de 10 anos, não, ou mais, não me recordo bem, mas tipo, eu sei que tinha entre 16 anos, tipo, o meu pai foi parar ao hospital com início de AVC isquémico, e então eu estava na cama do hospital e a minha mãe dizia, não chores, não sei o quê, e claro, como é óbvio, eu não consigo conter as minhas emoções, embora como tinha dito anteriormente, eu sou uma pessoa reservada, não dou muito de mim quando não conheço as pessoas e assim, e também não mostro muito os meus sentimentos e as minhas fragilidades, mas era o meu pai, estava na cama do hospital a dizer para tomar conta dos meus irmãos, tipo, então eu esperava o pior e fiquei muito mal com isso, daí a serem uma das crises, de virem as minhas crises de ansiedade. Antes não tinha sido a primeira vez, porque anteriormente foi quando a minha avó faleceu e eu tinha 10 anos e lembro-me perfeitamente disso. E outra das causas, essa foi a segunda causa das minhas crises de ansiedade, que foi o meu pai ter ido para o hospital. Eu pensava que ia perder e fiquei com um trauma tão grande que até hoje que era uma coisa que eu era completamente desligada, tipo, agora estou sempre a ligar, ele está-me sempre a ligar a mim. Tipo, tenho muito medo do que possa acontecer, porque para mim, como disse, a minha família é tudo, 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 tudo. E então pronto, é isso que respondi à vossa questão de me dar, e bem, claro que me dou bem com os dois, mas para mim o meu pai é o meu pilar, a minha vida é tudo. E então, aqui diz se eu vivi em São Pedro e se gosto de viver aqui. Sim, eu vivo em São Pedro da Cova neste momento. Não me revia a viver em nenhum lado, a não ser na minha terra natal, que é Gondomar. Quando era miúda não gostava muito de viver aqui, porque também, pronto, não tinha carta de condução, não tinha muitos meios, os meus amigos sempre foram do Porto e Gondomar, e então, embora tivesse aqui muita gente conhecida, não me identificava, e os meus amigos estavam lá e eu tinha que andar várias vezes de transportes públicos e de táxi. Eu gastei montes de dinheiro em táxi, e então pronto, acabei de dizer, acabei conforme, pronto, depois tirei a carta, comecei-me a habituar e tipo, acho que não me revia. Tipo, a minha mãe fala muitas vezes em viver na cidade e assim, eu não me revia de todo, porque eu gosto de calma, gosto da natureza e tipo, para mim os sítios agitados, tipo, não dá mesmo, faz-me muita confusão. Então, tipo, morar aqui em Gondomar, São Pedro, é das melhores coisas, transmite uma paz enorme e eu gosto muito de viver aqui. Que idade têm os meus avós? Os meus avós infelizmente já não estão cá, como eu disse, e então o meu avô viveu até aos 96 anos, o meu avô paterno. O meu avô materno não conheci, viveu até aos 50 anos. A minha avó materna viveu até aos 85, 86 e a minha avó a minha avó paterna 85 e a minha avó materna até aos 94. Ela inicialmente foi para um lar, esteve em casa, ainda morou em casa até aos 90 e tal anos, depois começou a ter Alzheimer. Depois foi para um lar, foi muito maltratada, deu-lhe primeiro AVC, depois a minha mãe e o meu tio não quiseram mais que ela estivesse no lar, então ela veio viver para a minha casa, para São Pedro, foi a minha mãe aos cuidados da minha mãe, e então ela viveu até aos 94 anos e consequentemente podia ter vivido mais, mas infelizmente, como ela teve aquele, como é que eu ia dizer, percalço, que lhe deu o primeiro AVC, depois a partir daí já foi tipo uma bomba relógio. Mas estou muito feliz porque ela fez parte, como disse, ela fez parte da minha vida e era um exemplo a seguir. Ela com 96 anos,
ela ia para a ginástica, ela participava em todos os eventos da Câmara Municipal de Gondomar, ela ia a passeios, ela perdeu o meu avô muito nova e depois os meus tios a minha mãe tiveram que fazer vida, não é? Ela ficou a viver sozinha, nunca mais quis ninguém, tinha os seus animais com ela e opa, não há palavras mesmo para descrever o tipo de pessoa que a minha avó foi e está para sempre, sempre, sempre no meu coração. Mas tenho aqui mais perguntas. Sou natural de São Pedro, não, eu sou natural de Gondomar porque assim, a minha mãe é natural do Porto, da cidade do Porto, mas ela estava a viver em Gondomar com a minha avó, o meu pai entretanto é de São Pedro e eu quando nasci, como fui viver inicialmente aqueles 2 anos com a minha mãe, eu fiquei natural de São Cosme, Gondomar. E só agora, como eu sou natural de São Cosme, Gondomar e agora a minha localidade é São Pedro da Cova. Mais perguntas. Se eu ajudo no negócio do meu pai, sim, eu de vez em quando ajudo no negócio do meu pai. Ele não tinha, ele, como disse, ele era fornecedor inicialmente, ele revendia para lojas, para pessoas que estavam a vender nas feiras, depois teve que se inovar já aqui há alguns anos e então a partir da época do Covid, que houve assim mais dificuldade, tivemos parados, criámos tipo uma página e eu sou a que gera a página, também de vez em quando também faço alguns eventos com ele e sim, estou sempre a acompanhar, estou sempre, se eu vou buscar, eu e com ele juntamente, sou eu que escolho os modelos dos fornecedores, porque ele dá-me malas, mochilas e viagem, sacos, e então sou eu que eu dou uma ajuda nesse sentido. Mais tarde, não sei, provavelmente também ficaria com o negócio dele, porque é um negócio muito interessante e que eu gosto também, que é da área da moda. E pronto, não vou estender mais sobre isto, porque não sei, é ele que está à frente do negócio, embora seja sócia, não me quero muito meter. Tenho muito orgulho nele porque como é que eu hei de dizer, ele, apesar de só ter a 4ª classe, porque antigamente eles iam trabalhar muito novos e algumas pessoas até nem iam para as escolas, ele foi das pessoas da idade dele que se reinventou, tipo, os meus avós eram como se fossem analfabetos, fui eu que ajudei o meu avô a escrever e a minha avó a escrever o nome deles e tenho tanto orgulho nisso porque eles ficaram radiantes. Até me lembro deles, eu fico mesmo muito emocionada. E então o meu pai reinventou-se, não ficou por ali, ele podia ter ido trabalhar para outros e tentou, ele foi marceneiro, mas tipo, criou o próprio negócio dele já naquela altura. E o meu pai é muito conhecido porque antigamente aqui as pessoas, por exemplo, as minhas tias tinham um negócio das malas, eram costureiras e também havia a filigrana, que também vem da minha família, que trabalharam tanto em filigrana como também eram costureiras de malas. O meu pai, eram elas que forneciam, elas e as pessoas daqui do meio que forneciam as malas ao meu pai. O meu pai é uma pessoa muito conhecida daqui da zona por ser muito trabalhadora. A minha família é conhecida aqui em São Pedro da Cova por ser uma família, o meu avô era mineiro, também trabalhava em campos aqui, então tenho muito orgulho da família do meu pai, muito, muito orgulho, principalmente do meu avô e do meu pai e dos meus primos, que são pessoas, e dos meus tios também, que são pessoas muito trabalhadoras. E eu dou muito valor a isso. Ok, mais perguntas. Eu acho que ainda não respondi a todas as questões, o vídeo já vai em 24 minutos. Eu quero tentar responder a toda a gente, também para ficar tipo aqui gravado e também pronto. Ok, o que é que tu fazes? Olha, eu
famosíssimo no vídeo, eu faço montes de coisas, eu nunca me dou parada, nunca me dei parada. Estou sempre, como a minha mãe diz, eu estou sempre a inventar o que é de fazer. E então eu tirei o curso de monitora, de vez em quando faço alguns trabalhos, faço trabalhos como monitora. Aqui também me pergunto, sim, o meu trabalho é como monitora. Tirei o curso de técnica de farmácia. Sim, tirei o curso de técnica de farmácia porque a educação e a saúde sempre foram duas das minhas grandes paixões. Aqui não. Claro que pronto, se isto tivesse mais condições na nossa saúde, eu trabalhava nesta área porque é uma área que gosto, mas não trabalho nesta área porque não quero. Inicialmente eu tirei o curso para criar mais tarde, futuramente, quem sabe, um negócio próprio. Aqui também de assistente dentária, assim também está tudo interligado. Tipo, isto são projetos que eu vou ter no futuro, de família e assim. E então isto ainda está muito aquém, mas eu tento-me sempre formar e aproveitar estas oportunidades que me surgem para depois interligar tudo. Eu não me quero alongar mais sobre isto porque pronto, é uma coisa que vai ficar no segredo dos deuses e pronto. Aqui em relação, eu já falei um bocado da minha vida profissional, agora mais da minha vida pessoal. Sim, eu pratico dança, sou federada há um ano, vai fazer um ano, na Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Já competi, fui recentemente, com sorte, campeã nacional de danças latinas. Danças latinas faço cha-cha-cha, samba, cha-cha-cha e jive neste momento. Ainda estou num longo percurso, andei muitos anos na dança livre, mas nada a ver com dança de salão, que é danças mais específicas. E pronto, é isso. Também uma das minhas grandes paixões é o trail. Eu muitas vezes, quando estava em crise de ansiedade e mal e aqueles temas que já tinha falado no podcast, eu ia correr para o monte, porque como eu moro numa zona de monte, natureza, eu sentia-me bem, sentia-me livre. Eu gosto muito de me sentir livre, eu gosto muito do meu espaço, não me gosto de sentir presa, gosto de fazer o que eu quiser e que me apetecer, sem ninguém me dizer nada. E tipo, sou assim, e o trail traz-me muito isso. E então, porque é que fiz esta Maratona da Europa? Olha, a Maratona da Europa foi uma loucura, é que eu estava a falar com os meus amigos em fazer uma aventura e eles disseram, vamos à maratona. E eu, o quê? Maratona? Não, eu não estou indo para isso, eu nunca fiz uma meia maratona. E foi isso, tipo, cometi alguns erros, embora já treinasse desde setembro todos os dias da semana, coisa que eu nunca fazia antes, que eu era muito indisciplinada. E tipo o facto de, como é que eu ia dizer, sim, o facto de tipo, treinar todos os dias para mim era impensável, então eu comecei e cometi aqui muitos erros. Eu falei com o meu treinador e ele apoiou-me, disse se tiveres objetivos humildes, ok, ele conhece-me. A partir de janeiro comecei a fazer treinos mais longos de 2 horas, mas nunca fiz uma meia maratona. Claro que nunca fui maluca ao ponto de me mandar assim de cabeça para uma maratona sem nada, não. Eu, como tinha dito, eu tenho a minha doença de pele, tenho restrições de saúde, da alimentação e cuidados de saúde. Isso interfere muito também na circulação e não só. É claro que eu fui acompanhar e mais tarde, não é? Em artrites, portanto eu fui acompanhada por uma ortopedista que me deu os melhores conselhos. Aliás, um dos conselhos que ele me deu foi aqui, como não posso deixar passar as minhas sapatilhas, o Oka Top, que eu desde que me indicaram nunca mais larguei e digo vale a pena o investimento. Mas a minha nutricionista também deu-me os melhores conselhos, embora ela já me deu na cabeça. Eu não respeitei bem porque eu nunca fui muito de tomar suplementos, sim, mas nunca, embora tenha experimentado no treino de gel, pronto, não sou muito a favor disso.
Embora que seja uma coisa que é inofensiva, seja tipo mel, tipo, também não gosto muito de estar a meter coisas cá para dentro, porque até isso, embora eu sei que tinha que fazer, também trouxe repercussões na maratona, porque passei muito tempo na casa de banho devido a tomar gel e pronto, e a misturar tudo, pronto, é o que eu digo, erros que a gente aprende e não me arrependo de ter feito a maratona. Toda a gente dizia para não fazer, que não estava preparada, que não ia conseguir, blá 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 blá, blá e eu estou muito feliz, concretizei. Como diz aqui, sentes-te realizada, sinto-me muito realizada, embora estrada não seja o meu forte, embora treino muito em estrada, eu adoro é trail e mais tarde, embora não veja, fiz a maratona, mas embora me veja fazer uma ultramaratona, que é um dos meus sonhos, pode não ser agora, pode ser daqui a 10, 20 anos, mas acredito que eu vou muito bem preparada e já com a Maratona da Europa serviu para me inspirar, para rever os meus erros e de todo estou arrependida. Acho que acabei de responder as vossas questões todas. Se me faltar alguma, eu irei fazer outro vídeo. Não se preocupem. Eu agradeço mesmo de fundo do coração. Nunca pensei ter esta. Embora eu seja muito ativa nas redes sociais, as miúdas sempre disse que sou uma viciada nas redes sociais. Eu queria responder a toda a gente, eu queria aceitar toda a gente. Então, isto para mim é das melhores coisas, estou muito feliz. Mais. Ok, tenho aqui. Já foste ao pódio, já fui algumas vezes ao pódio, embora não tenha aquele espírito de competitividade. Sim, já fui ao pódio, principalmente em estrada fui segunda da geral, numa corrida de 5 km no bairro do Anfeste, uma causa muito solidária também, que adorei, que me convidaram. Mas a maior parte dos meus pódios são em trail, porque eu adoro trail. Eu fiz corta-mato, fazia provas escolares, até tenho ali uma taça. Só que eu ficava sempre em terceiro lugar e nunca me dei por vencida. E então este ano fui campeã distrital de trail, uma prova da Associação de Atletismo do Porto, 3 circuitos. Nem estava a contar a minha equipa, é que me disseram, olha, estás em primeiro lugar. E eu fiquei em primeiro lugar, eu nem sabia que estava a concorrer para tal. É para ver o meu espírito de competitividade, porque eu adoro muito. Uma colega minha está sempre a dizer, esse facto de ter descontraído, não ter espírito de competitividade é que te leva mais longe. Pronto, não sei, fui campeã nacional de skyrunning também, medalha do bronze, também já fui a alguns pódios, principalmente no Trail de Santa Iria, que é muito lindo, recentemente no Coronado Trail, mais alguns podem ver nas minhas páginas. Pronto, não me vou alongar mais sobre isso, eu adoro trail, sou federada em trail e pronto, é isso, acho que não estou a esquecer de mais nada, mais atividades que eu faça, tipo, faço alguns trabalhos como modelo fotográfico, tudo que seja para eu estar ativa estou, e eventos estou, ainda agora estive recentemente num evento também, estão-me sempre a convidar, tipo, sou muito sociável. Embora pronto, sou uma pessoa reservada, não mostro muito as minhas emoções, os meus sentimentos, como tinha dito anteriormente. É isso, sou, como é que eu ia dizer, gosto muito de estar ativa e sempre foi um dos meus pontos fortes. Então, mais atividades. Ok. Acho que para já fica por aqui. Todas as questões que eu tinha a abordar já abordei. Desde já agradeço do fundo do coração, porque sem vocês isto não era possível. Continuem atentos às minhas redes, eu vou continuar a postar, vou continuar a pôr coisas, porque realmente é o que eu gosto de fazer. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha respondido a todas as vossas questões. Como disse, se não tenha respondido, eu posso vir a fazer outro vídeo.
E é isso, beijinhos, subscrevam a página, gostem no meu canal, no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook. E é isso, beijinhos a todos, fiquem atentos porque vem aí mais novidades. Tchau, obrigada!